Bem-vindo ao canal. É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Depois do confronto direto sobre o beijo em Stella, Celso não recua. E Túlio, muito menos. O clima entre os dois fica pesado, carregado de raiva, de orgulho ferido, de amor disputado. Celso encara Túlio sem piscar, a voz sai dura, cheia de veneno. Ele exige distância, exige respeito, exige que o médico suma da vida de Stella. Mas Túlio respira fundo, não se intimida e deixa claro que não vai desistir. Ele fala com firmeza, sem gritar, mas com o coração exposto. Celso, sendo sincero com você, eu não tenho motivo nenhum para brigar, nunca quis o seu mal, mas se você acha que eu vou desistir da Stella, você está muito enganado. Eu sei o amor que eu sinto por ela, e sei também o amor que ela sente por mim. As palavras atingem Celso como um soco. O olhar dele muda, escurece. A raiva toma conta. Você é um urubu mesmo. Se fosse em outros tempos, já tinha resolvido isso de outro jeito, doutorzinho. Vou te ensinar a não mexer com a mulher dos outros. Celso avança, sem pensar, sem medir consequências. Os dois partem para cima um do outro. Socos, empurrões, golpes trocados no meio da rua. A confusão cresce, chamando a atenção de quem passa. Em meio à briga, Túlio acerta Celso. Um golpe forte, direto no rosto. O primo de Candinho cai para trás. O olho começa a inchar, roxo, marcado. E esse detalhe vai complicar, e muito, a vida de Celso com Stella. A briga só não termina pior, porque Quincas aparece. O filho de Cunegondes entra no meio, segura Celso com força. Mas o que é isso, Celso? Agora deu de sair brigando na rua? Celso se debate, quer ir para cima de Túlio outra vez. Eu não tenho nada para falar com você, Quincas. Já tô revoltado demais com esse doutorzinho. Quem ele pensa que é para dar em cima da minha noiva? Eu juro que vou fazê-lo pagar. Mesmo contido, Túlio não se cala. Ele encara Celso e fala, firme. Eu não vou desistir da Stella. Pode fazer o que quiser, mas eu vou até o fim com isso. Celso grita, espumando de ódio. Seu canalha, eu vou me casar com a Stella e você vai ter que aceitar isso. Quincas aperta ainda mais o braço dele, evita o pior. Eu entendo a sua dor, Celso, mas isso aqui já passou de todos os limites. Enquanto isso, longe da briga, Dita enfrenta um momento decisivo. Depois de tanta luta para gravar seu disco, ela procura a baronesa, pede ajuda, acredita estar dando um passo certo. Mas a conversa toma outro rumo. Dita descobre algo grave, algo que ela não esperava. Uma verdade que coloca Sandra contra a parede. A máscara da mau caráter começa a rachar, e o impacto da descoberta deixa todos em choque. Jazuma também não terá paz. A mulher bate o pé, diz que não vai largar Samir de jeito nenhum. Determinada, obstinada. Isso obriga Candinho e o próprio menino a se unirem. Juntos, eles decidem agir e colocar um ponto final na influência de Zuma na Casa dos Anjos. Tudo isso acontece a partir do confronto entre Celso e Túlio. Um embate que muda rumos, revela limites e coloca destinos em rota de colisão. Eu também tô passando por um problema com um médico aí. Mas a gente precisa acreditar que tudo vai dar certo. As palavras de Quincas ecoam. Calmas. Sinceras. Celso escuta. E pela primeira vez fica em silêncio. Algo nele se abala. Ele não responde, mas se impressiona. Na cena seguinte, Dr. Lauro observa Túlio com atenção. O rosto machucado, o olhar cansado. O que aconteceu, Túlio? Você andou brigando? Túlio hesita, suspira e resolve falar a verdade. Foi o Celso, doutor. Ele não aceita que a Stella me ama e que ela quer ficar comigo. E deu nisso. Dr. Lauro balança a cabeça. Compreensivo, mas ponderado. Eu entendo seus sentimentos, Túlio. Mas eles estão prestes a se casar, não estão? É até natural que o Celso lute pela Stella. Túlio aperta os lábios. O coração pesa. É verdade, doutor. Eu entendo a raiva do Celso. Mas ele não é capaz de compreender o nosso amor. A Stella também é louca por mim. Eu sei disso. Só que ela tá negando a verdade. Depois que me conheceu, ela se apaixonou de verdade. E o Celso não vai entregá-la de mão beijada. Eu não queria brigar, mas ele não me deu escolha. Dr. Lauro respira fundo. Escolhe bem as palavras.
Espero que isso não se repita, Túlio. Eu sei que não devo me meter na sua vida pessoal, mas não fica bem para um médico brigar na rua. Você precisa se resolver com o Celso. Isso é conversa, com ele e com a Estela. É justo lutar pelo seu amor, mas se ela decidiu manter o casamento, você precisa respeitar. As palavras atingem Túlio em cheio, não como um soco, mas como um peso no peito. Ele baixa o olhar, fica visivelmente chateado. E aos poucos, algo muda. Túlio começa a ceder, a recuar, a pensar em desistir. Sem saber, esse afastamento será devastador para Estela. Em breve, a jovem vai perceber, vai sentir o vazio e o medo de perdê-lo para sempre. Esse será o gatilho, o empurrão final, o momento em que Estela entende que precisa, de uma vez por todas, encerrar o ciclo com Celso. Mais tarde, Celso surge ao gado de Araújo. O olho roxo não passa despercebido. O que aconteceu com você, Celso? Esse olho tá roxo. Celso solta um riso nervoso, cansado, exausto de si mesmo. Foi aquele doutorzinho. Eu tô cansado, Araújo. Tenho tentado virar um homem melhor há muito tempo, mas eu não tenho sangue de barata. Ele não sai de cima da Estela. Tá fazendo de tudo pra roubar a mulher da minha vida. Araújo concorda sem pensar duas vezes. Sinceramente, acho que faria o mesmo no seu lugar. Quem esse sujeito pensa que é? É preciso muita coragem pra dar em cima de uma mulher que tá prestes a se casar. A sorte dele é que não conheceu o antigo Celso. Celso respira fundo. O olhar fica distante. E nem sei se vai, Araújo. A Estela mudou tudo. Mesmo sentindo esse ódio, eu não vou deixar isso me consumir. Ele leva a mão ao rosto. Toca de leve o olho machucado. Aliás, vou ter que usar óculos a partir de agora. Porque se a Estela descobre que eu briguei com aquele doutorzinho, eu tô perdido. Ela detesta agressão. Isso me daria uma dor de cabeça daquelas. Araújo escuta, mas muda o assunto de repente. Bom, te chamei aqui porque preciso falar de outra coisa. E a fábrica de biscoitos? O que vamos fazer com ela? Eu sinceramente acredito que, nas mãos da baronesa, os biscoitos Policarpo podem se reerguer. Celso se vira na hora, surpreso e firme. Araújo, eu sei que você tá cheio de ideias, motivado para voltar a trabalhar, mas eu não vou aceitar a proposta da baronesa sobre a fábrica. Araújo fica chocado, de verdade. Como assim, Celso? Por que não? É uma grande oportunidade. Aliás, tô achando muito estranha essa sua implicância com a baronesa. Por que você não gosta dessa mulher? Você vendeu até a sua casa para ela. Celso mantém no tom controlado, mas decidido. Eu sei disso, Araújo, mas não acho que seja uma boa hora para vender a fábrica, ainda mais para essa baronesa. Eu vou dar um jeito. Vou achar um bom comprador ou vou ajudar o Candinho a reerguer tudo. O que eu não quero é vender a fábrica de biscoitos agora. Araújo fica em silêncio, mais uma vez intrigado. Ele não entende a resistência de Celso. Não imagina que por trás dessa implicância existe um motivo grave. Araújo ainda não sabe que a tal baronesa é Sandra e que Celso está fazendo de tudo para afastar a própria irmã dos bens de Candinho. Na cela seguinte, Dita surpreende a todos. Com problemas sérios na rádio e cansada de ver Ernesto atrapalhando seus sonhos, ela toma uma decisão arriscada. Vai procurar a baronesa. A ideia é simples: conseguir ajuda e, de quebra, desbancar Ernesto. O que Dita não imagina é que essa conversa vai levá-la a uma descoberta chocante. Uma verdade perigosa, capaz de colocar Sandra numa enrascada enorme. Tudo começa numa conversa leve entre Dita e Candinho. Os dois estão felizes, em paz. Comemoram a família, riem juntos. Joaquim está presente. Samis também. O menino, cada vez mais próximo do pai, se sente finalmente parte de tudo. Depois desse momento de alegria, Dita se afasta um pouco, pensativa. Ela olha para Candinho, sorri e decide. Aquela mulher, a baronesa, ela parece ter uma alma tão boa, sabe? Ela hesita, mas continua. Mesmo me dando uns calafrios, ela tem feito tanto para ajudar o povo. Talvez seja uma boa ideia conversar com ela e pedir ajuda. O Ernesto não pode continuar atrapalhando a minha carreira na rádio.
A voz de Dita sai firme, cheia de decisão. Candinho segura a mão da amada, olha nos olhos dela e incentiva. Então resolve isso, Dita. Vai atrás. Não deixe ninguém matar o seu sonho. Ela respira fundo, decidida. Mais tarde, Dita aparece na casa de Ernesto. Bate a porta sem hesitar. Ele abre, contrariado. O que você está fazendo aqui? Eu não tenho nada para falar com você, garota. Dita não se intimida. Cruza os braços. Eu não vim falar com você, bigodinho. Eu quero falar com a baronesa. O clima pesa na hora. Ernesto fica tenso. O olhar foge. Sem dizer nada, ele chama Sandra. Rapidamente, Sandra se afasta. Troca de roupa, coloca o disfarce. Minutos depois, surge como baronesa. Elegante, controlada. Está tudo bem, Ernesto? Deixe a moça entrar. Ela pode dizer o que veio dizer. Ernesto engole seco. Dita entra. A conversa começa, mas não é nada fácil. Dita vai direto ao ponto, sem rodeios. Baronesa, eu tô aqui porque preciso da sua ajuda. Eu tô tentando gravar meu disco na rádio, mas o Ernesto não deixa. Sandra mantém o sorriso, mas os olhos analisam. Mas por que meu marido faria isso com você? Eu amo a sua voz. Sempre que toca na rádio, eu faço questão de ouvir. Dita inclina a cabeça. Respira fundo. É porque o bigodinho me odeia. Ele não gosta de mim, nem do Candinho. Isso já vem de longe, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele tá fazendo de tudo para atrapalhar o meu sonho. E tem mais. Dita encara Sandra, sem medo. O seu marido tá envolvido no sequestro do filho do Candinho. É por isso que ele não gosta de mim. Por dentro, Sandra congela. O coração dispara. Ela tenta disfarçar, desviar, mudar o rumo da conversa. Não tem escolha. Dita, eu vou ser sincera com você. A sua voz me encanta. Você é uma ótima cantora. Eu sei que o meu marido já fez muitas coisas erradas no passado, mas eu acredito que ele pode mudar, que pode se tornar alguém melhor. Sobre esse menino, eu não sei de nada. Não sei de envolvimento nenhum do Ernesto. Sandra se aproxima. Fala com doçura calculada. Mas se eu puder ajudar, pode contar comigo. Eu estou do seu lado, Dita. Nós mulheres precisamos nos unir. Eu vou conversar com o Ernesto e vou fazê-lo te dar a permissão para gravar na rádio. Os olhos de Dita brilham, o sorriso se abre. Ela sai dali radiante, cheia de esperança, sem imaginar que por trás daquele apoio existe um plano cruel, uma vingança silenciosa que Sandra já começou a arquitetar para destruir a vida de Dita e também a de Candinho. Na cena seguinte, Candinho tem uma conversa decisiva com Zuma, séria, sem volta. Os dois falam sobre o futuro de Samir. Cada palavra pesa. Zuma percebe e entra em pânico. Ela tenta se controlar, mas a voz falha. Olha, Candinho, eu fico feliz que você tenha encontrado seu filho e que o Samir tenha encontrado o pai dele, mas vocês não podem fazer as coisas desse jeito. Eu cuidei desse menino desde pequeno e tenho um carinho enorme pelo Samir. Zuma fala com a voz embargada, os olhos marejados. Samir olha para ela, com ternura, mas também com firmeza. Eu também tenho carinho pela senhora, dona Zuma. A senhora é como uma mãe para mim, mas eu quero ficar com o Candinho. A senhora sabe, eu sempre quis encontrar meu pai, e agora eu consegui. Candinho respira fundo. O momento é delicado. Ele se aproxima e pergunta, sério. Zuma, antes da gente tomar qualquer decisão, eu preciso entender uma coisa. Você realmente não sabia nada sobre o Samir? Como foi que ele apareceu aqui? Zuma fica tensa. O corpo endurece. Eu já te falei, Candinho. Eu nunca reparei na marca de nascença do Samir. Não tinha como associar que ele era seu filho. Quando o bebê chegou aqui, ele estava enrolado numa manta. Foi deixado na minha porta. É só isso que eu sei. Ela desvia o olhar e esconde a verdade. Não diz que foi Carmen quem entregou o menino anos atrás. Candinho observa a manta. Algo nele desperta. Ele reconhece. O coração aperta. Eu não sei, Zuma. Essa história tá muito mal explicada. Como é que eu vou acreditar nisso? Você chegou a mentir dizendo que estava grávida de mim. Eu posso muito bem pensar que você estava do lado do bigodinho e que ajudou a tirar meu filho de mim.
Zuma entra em desespero. Começa a chorar. Ela se aproxima, se apoia no peito de Candinho. Por favor, não pensa mal de mim. Tudo que eu fiz foi por amor. Você não faz ideia do quanto eu te amo e do quanto eu te admiro. Essa história da gravidez, eu te peço perdão. Eu fiquei desesperada depois que você casou com a Dita. Eu te amo, Candinho. Vamos formar uma família. Olha só, o Samir me considera uma mãe e você é o pai dele. Nós podemos ficar juntos. Podemos ser felizes. Candinho se afasta, com cuidado, mas decidido. Zuma, a gente já falou sobre isso. Você sabe que eu amo a Dita demais. Ela é a mulher da minha vida e é com ela que eu vou ficar. Sobre o Samir, eu acho certo que ele conviva com a senhora e é ele quem decide o que quer fazer. Mas uma coisa é certa, ninguém nesse mundo vai me separar do meu filho. Candinho pega Samir pela mão e sai de cena com o menino. Zuma fica parada, atônita. Ela percebe, perdeu o Samir e perdeu de vez qualquer chance com Candinho. A frustração vira ódio. Sozinha na casa dos anjos, Zuma surta. Arremessa um copo contra a parede. Grita, perde o controle. Isso não vai ficar assim. Eu juro que você vai me pagar carro, Candinho. Eu vou acabar com aquela maldita e vou tomar o Samir de volta. Você não perde por esperar. A guerra tá declarada. Fica claro, Zuma não vai desistir. Ela está disposta a enfrentar Candinho, lutar por Samir e destruir a vida do mocinho, depois de ser rejeitada. E assim chegamos ao fim do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e não perca as próximas novidades da sua novela favorita. O Ernesto não pode continuar atrapalhando a minha carreira na rádio. A voz de Dita sai firme, cheia de decisão. Candinho segura a mão da amada, olha nos olhos dela e incentiva. Então resolve isso, Dita. Vai atrás. Não deixe ninguém matar o seu sonho. Ela respira fundo, decidida. Mais tarde, Dita aparece na casa de Ernesto. Bate a porta sem hesitar. Ele abre, contrariado. O que você está fazendo aqui? Eu não tenho nada para falar com você, garota. Dita não se intimida. Cruza os braços. Eu não vim falar com você, bigodinho. Eu quero falar com a baronesa. O clima pesa na hora. Ernesto fica tenso. O olhar foge. Sem dizer nada, ele chama Sandra. Rapidamente, Sandra se afasta. Troca de roupa, coloca o disfarce. Minutos depois, surge como baronesa. Elegante, controlada. Está tudo bem, Ernesto? Deixe a moça entrar. Ela pode dizer o que veio dizer. Ernesto engole seco. Dita entra. A conversa começa, mas não é nada fácil. Dita vai direto ao ponto, sem rodeios. Baronesa, eu tô aqui porque preciso da sua ajuda. Eu tô tentando gravar meu disco na rádio, mas o Ernesto não deixa. Sandra mantém o sorriso, mas os olhos analisam. Mas por que meu marido faria isso com você? Eu amo a sua voz. Sempre que toca na rádio, eu faço questão de ouvir. Dita inclina a cabeça. Respira fundo. É porque o bigodinho me odeia. Ele não gosta de mim, nem do Candinho. Isso já vem de longe, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele tá fazendo de tudo para atrapalhar o meu sonho. E tem mais. Dita encara Sandra, sem medo. O seu marido tá envolvido no sequestro do filho do Candinho. É por isso que ele não gosta de mim. Por dentro, Sandra congela. O coração dispara. Ela tenta disfarçar, desviar, mudar o rumo da conversa. Não tem escolha. Dita, eu vou ser sincera com você. A sua voz me encanta. Você é uma ótima cantora. Eu sei que o meu marido já fez muitas coisas erradas no passado, mas eu acredito que ele pode mudar, que pode se tornar alguém melhor. Sobre esse menino, eu não sei de nada. Não sei de envolvimento nenhum do Ernesto. Sandra se aproxima, fala com doçura calculada. Mas se eu puder ajudar, pode contar comigo. Eu estou do seu lado, Dita. Nós mulheres precisamos nos unir. Eu vou conversar com o Ernesto e vou fazê-lo te dar a permissão para gravar na rádio. Os olhos de Dita brilham, o sorriso se abre. Ela sai dali radiante, cheia de esperança, sem imaginar que por trás daquele apoio existe um plano cruel, uma vingança silenciosa que Sandra já começou a arquitetar para destruir a vida de Dita e também a de Candinho. Na cena seguinte, Candinho tem uma conversa decisiva com Zuma, séria, sem volta.
Os dois falam sobre o futuro de Samir. Cada palavra pesa. Zuma percebe e entra em pânico. Ela tenta se controlar, mas a voz falha. Olha, Candinho, eu fico feliz que você tenha encontrado seu filho e que o Samir tenha encontrado o pai dele, mas vocês não podem fazer as coisas desse jeito. Eu cuidei desse menino desde pequeno e tenho um carinho enorme pelo Samir. Zuma fala com a voz embargada, os olhos marejados. Samir olha para ela, com ternura, mas também com firmeza. Eu também tenho carinho pela senhora, Dona Zuma. A senhora é como uma mãe para mim, mas eu quero ficar com o Candinho. A senhora sabe, eu sempre quis encontrar meu pai, e agora eu consegui. Candinho respira fundo. O momento é delicado. Ele se aproxima e pergunta, sério. Zuma, antes da gente tomar qualquer decisão, eu preciso entender uma coisa. Você realmente não sabia nada sobre o Samir? Como foi que ele apareceu aqui? Zuma fica tensa. O corpo endurece. Eu já te falei, Candinho. Eu nunca reparei na marca de nascença do Samir. Não tinha como associar que ele era seu filho. Quando o bebê chegou aqui, ele estava enrolado numa manta. Foi deixado na minha porta. É só isso que eu sei. Ela desvia o olhar e esconde a verdade. Não diz que foi Carmen quem entregou o menino anos atrás. Candinho observa a manta. Algo nele desperta. Ele reconhece. O coração aperta. Eu não sei, Zuma. Essa história tá muito mal explicada. Como é que eu vou acreditar nisso? Você chegou a mentir dizendo que estava grávida de mim. Eu posso muito bem pensar que você estava do lado do bigodinho e que ajudou a tirar meu filho de mim. Zuma entra em desespero. Começa a chorar. Ela se aproxima, se apoia no peito de Candinho. Por favor, não pensa mal de mim. Tudo que eu fiz foi por amor. Você não faz ideia do quanto eu te amo e do quanto eu te admiro. Essa história da gravidez, eu te peço perdão. Eu fiquei desesperada depois que você casou com a Dita. Eu te amo, Candinho. Vamos formar uma família. Olha só, o Samir me considera uma mãe e você é o pai dele. Nós podemos ficar juntos. Podemos ser felizes. Candinho se afasta, com cuidado, mas decidido. Zuma, a gente já falou sobre isso. Você sabe que eu amo a Dita demais. Ela é a mulher da minha vida e é com ela que eu vou ficar. Sobre o Samir, eu acho certo que ele conviva com a senhora e é ele quem decide o que quer fazer. Mas uma coisa é certa, ninguém nesse mundo vai me separar do meu filho. Candinho pega Samir pela mão e sai de cena com o menino. Zuma fica parada, atônita. Ela percebe, perdeu o Samir e perdeu de vez qualquer chance com Candinho. A frustração vira ódio. Sozinha na casa dos anjos, Zuma surta. Arremessa um copo contra a parede. Grita, perde o controle. Isso não vai ficar assim. Eu juro que você vai me pagar carro, Candinho. Eu vou acabar com aquela maldita e vou tomar o Samir de volta. Você não perde por esperar. A guerra tá declarada. Fica claro, Zuma não vai desistir. Ela está disposta a enfrentar Candinho, lutar por Samir e destruir a vida do mocinho, depois de ser rejeitada. E assim chegamos ao fim do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e não perca as próximas novidades da sua novela favorita.